tudo bom com vocês? Graça e paz. Nós vamos estudar o tópico 3, que diz a natureza humana pecaminosa. Descreva a natureza humana que Jesus assumiu. A resposta está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 ao verso 18, e Hebreus, capítulo 7, verso 26, e 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Eu vou ler para vocês Hebreus, capítulo 2, verso 14, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Vejam só, o Senhor Jesus, ele não veio na natureza do homem Adão, quando Adão ainda não tinha pecado, ainda era inocente. Ele aceitou vir com a hereditariedade do pecado do homem depois de pecar, né? Ele tomou as nossas dores, ele levou nossos sofrimentos, a nossa vergonha. Ele suportou todas as tentações que nós, seres humanos, sofremos. Somos assediados por Satanás. Ele, na sua humanidade, ele pôde ser o nosso substituto, né? Então, a natureza humana que Jesus tomou foi uma natureza caída, sofredora, degradada, contaminada pelo pecado. Essa foi a natureza que Jesus assumiu. Por que Jesus precisou assumir nossa natureza humana? Olha, para condenar o pecado na carne e para provar ao ser humano que nele pode obedecer à lei e pode ser vencedor, né? Ele foi um humano que sofreu todas as nossas tentações, mas em nada pecou, em tudo foi obediente. Diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrado pela aflição, o príncipe da salvação deles, porque nos convinha ter um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e perfeito, mais sublime do que os céus. Ele veio na natureza pecaminosa, mas ele foi em tudo tentado, mas ele resistiu a tudo. Ele foi obediente à vontade do Pai. Ele foi nosso sumo sacerdote inocente, imaculado, separado do pecado. E isso para nos dar o exemplo, né, de que nele nós podemos ser mais do que vencedores. Está escrito aqui, ele nasceu como um bebê em Belém, viveu a lei de Deus na carne humana para que pudesse condenar o pecado na carne e demonstrar às inteligências celestiais que a lei foi ordenada para a vida, visando garantir a felicidade, a paz, o bem eterno de todos os que obedecem a ela. Por isso que o Senhor Jesus precisou assumir a nossa natureza humana. Amém? Que Deus abençoe e aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!